Sejam bem-vindos ao podcast Café com Grace Kelly. E hoje temos aqui uma ilustre presença que deu um trabalho para a gente conseguir um horário e deu certo. E aqui está o nosso querido Padre Ernesto. Seja muito bem-vindo ao podcast Café com Grace Kelly. Grace Kelly, que alegria poder participar de todo esse dinamismo que o podcast Café com Grace Kelly está inaugurando em muitos corações. Que bom poder participar. A alegria nossa, não é? De estar com a senhora aqui. Eu sei de toda a sua agenda aí, mas eu quero partilhar algumas coisas, porque o Café com Grace Kelly, ele traz esse perfume do coaching, do desenvolvimento, do navegar na essência. E ninguém melhor para navegar na essência que o Padre Ernesto, não é? Então, vamos pensar assim. Quando a gente olha para o Padre Ernesto, o que move ele para viver a essência, para trazer para o mundo essa vida voltada para a essência? Quais são as âncoras que o senhor utiliza para isso? Grace Kelly, excelente pergunta. E dizer também que o mês de março é um mês que eu amo muito. Tenho tomado várias decisões no mês de março, porque foi o mês em que Jesus entrou na nossa história. Agora, dia 25, vamos celebrar a Anunciação, a gravidez de Nossa Senhora. Temos aí, essa semana, aniversário de São José. Então, um mês de vida nova, de um Novo Testamento, que Jesus é o Novo Testamento. Isso mesmo. O que nos leva à essência. A essência é o que nós precisamos buscar, a descobrir a todo momento e praticar, né? A essência da vida, para mim, ela passa pelas virtudes. Compreendo que Deus nos fez cheios de virtudes. E essas virtudes nós precisamos desenvolvê-las, porque ela é a essência, como fé, esperança, caridade. Vamos aí buscar os frutos que nós precisamos produzir, como a caridade, a alegria, a paz, mansidão, a temperança, paciência, o autodomínio dos instintos, castidade, perseverança, o espírito de serviço, querer bem. Vejo que as virtudes, elas revelam a essência que nós precisamos buscar. Deus nos fez aberto para desenvolvermos todas essas virtudes. A essência está em assumir as virtudes que nós fomos colocados no mundo para dar certo. E o que mais alegra a Deus é saber que Ele acertou em criar você, Grace Kelly. O detalhe é assim, é muito lindo, né? Mas não é fácil carregar esse pacote todo das virtudes e aplicar no dia a dia, né? Porque no coach a gente olha as áreas da vida e uma delas é o desenvolvimento da espiritualidade, dessa relação da esperança, não é? Da vida realmente ligada ao Criador. Mas parece fácil, mas ela tem uma dinâmica. Conta pra gente como é que o senhor faz isso, porque o senhor tem uma série de obras, um item, por exemplo, da virtude da justiça, não é? Que está ligado aos projetos de um olhar mais profundo para os que estão ali numa zona de perigo. E desde a sua trajetória lá, quando vai olhar para a sua vida, desde o início, ela tem toda uma estrutura baseada nisso. Agora, eu quero que o senhor partilhe aqui com a gente como é que é fácil praticar isso, porque para o senhor parece tão fácil, né? É fácil. Ainda eu brinco que o Padre Ernesto é um padre que não fala não, né? Ele não usa a palavra não. Então, é bacana isso. Ele consegue ser sistêmico, não é? Tá em vários lugares ao mesmo tempo. Mesmo ali, às vezes, as pessoas ou criticando, mas o senhor lida bem com tudo isso. Então, como é que é fácil praticar essas virtudes para o senhor? Conta pra gente. Olha, eu sempre, a todo momento, olho para Jesus, né? Então, em Cristo, ali é o caminho, a verdade e a vida, e isso precisa ser uma realidade para a gente desenvolver assim na vida, né? Então, eu tenho comigo que Deus me permitiu eu existir,
já deu certo, né? Já deu certo. Já tem já está ótimo, já tem uma parceria então, legal. Eu preciso estar convencido que eu nasci para dar certo. E compreender o que é uma dificuldade para nós, dificuldade para você, para mim, entender que as coisas acontecem no caminho. Aquela expressão, o milagre é no caminho. O primeiro milagre que Jesus realizou foi no caminho, de pegar a água, aqui, ó, na Grace Kelly, café com Grace Kelly, pegar essa água, e quando chegou do outro lado era vinho, é no caminho. A transformação. Os leprosos, Jesus diz, vai aos sacerdotes apresentar-se ele. No caminho sentiram que estavam curados. Aqueles que foram até Jesus, e Jesus diz, você crê que eu posso fazer, retornar a sua visão? Sim, seja feito como você está fazendo o caminho. Então, há um outro princípio que Jesus propõe, do esforço. Quando lá em Lucas, né, ele diz, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. A virtude não é uma porta larga. A virtude, existe disciplina, um aprimoramento, treinamento. Agora, existem uns ingredientes ali para serem colocados. Existe método e ingrediente. Isso. Os ingredientes passam pela coragem, mansidão, paciência e tomar atitude, né? E fazer, não é? Não adianta ficar no campo da ilusão, né? Criando, fazendo conjecturas. Isso. Esses dias estava atendendo um jovem, né? Agora há pouco, aliás, hoje, né? E ele falou, Ernesto, eu quero conversar com o senhor, que eu tenho ideias, né, de empreendedorismo, estou querendo sair da minha atividade, ele tem concursado, mas ele quer empreender, né? Falei, olha, você está no caminho certo, não tenha dúvida. Você demonstra ter coragem, você acredita nesse potencial que Deus tem colocado na sua vida, na sua mente, no seu coração. Agora, esteja ciente que as virtudes, ela tem os ingredientes que passa por esforço, pela porta estreita, da porta estreita. Então, a coragem. Agora, iniciado, a gente precisa fazer o caminho. Deus faz o impossível. Nós fazemos o possível. É bom sempre lembrar, né? Porque às vezes a gente acha que é tudo muito fácil, né? Por exemplo, vou usar uma atividade aí sua, a missa diária. É simples, parece simples. Como é isso na tua agenda, não é? Olha, até dizer que na missa diária você teve uma participação assim, de provocar esse início. Isso que a gente precisa perceber. Quando alguém dá uma dica ali, olha como é difícil a missa diária, os horários, eu preciso compreender que Deus nos fala através da palavra, dos sacramentos, nos fala através da vida de comunidade, mas nos fala através das pessoas, né? Então, me lembro em um dos bate-papos, falando sobre a missa diária. É o network, né? A gente precisa, tudo que a gente precisa e quer na vida, a gente precisa ter network. Agora eu estou novamente fazendo excursão nas igrejas, mas o network, né? E você ter amizades e falar, poxa, nossa, como está difícil, vai para um lado, vai para o outro. E na época, 10 anos atrás praticamente, não é que começou a missa diária. Não tinha tantas igrejas que tinham a missa diária. E agora a gente ainda está encontrando aí o que, graças a Deus, está facilitando para a gente continuar nessa jornada. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, mas por que missa diária, né? Por que essa relação de estar lá fazendo comunhão? Exatamente para manter a questão saudável das virtudes, porque senão elas vão murchando, não é? Sim. Grace, e você que nos acompanha, nós somos bombardeados no nosso dia a dia com coisas ruins, com notícias ruins, tanto que a gente até... Por que existem esses programas que a gente... São fatalistas, isso, não é? É só ver sangue, né? Banhado com sangue. E dá uma audiência enorme. Então, é nós que damos a audiência, nós que damos poder também a esse mal de má notícias, né? E o celebrar a missa, como você perguntou, como que é isso na minha vida,
hoje faz parte dessa essência, porque a Eucaristia, a missa, me leva a conectar com o Criador, que tem uma palavra orientadora, uma palavra que ensina. É sempre um despertar, né? Sim, Todo que dia refuta. tem um negócio ali, é maravilhoso. Então, é uma maneira de Deus nos cuidar, mas Deus deseja nos cuidar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Então, a missa, nós temos sempre alguém nos ajudando, mas quando não tem, vai com uma naturalidade tranquila. Há o cansaço, mas aquele momento é um momento de estar no Monte Tabor, na transfiguração. Pode fazer a experiência, comece a fazer a experiência. Tem dia que a gente, para tomar atitude para sair da cama, fala, nossa... Só por Jesus, só né? por Jesus, hoje né? é só pelo Senhor. E aí é que dá certo. Aí que fica lindo, né? Fica lindo. Aliás, quando estiver cansado, aí que é o dia da graça. Né? Como verdade. dizia Santo Agostinho, cansaço de amor não cansa. E o bacana de entender é que na base terrena já tem a lei da gravidade. Teve uma das suas homilias que falou, olha, a Terra já puxa a gente para baixo. Então, entenda assim, ó, já vai puxar para baixo. Agora, se você quiser conectar com a elevação, você vai ter que levantar e enfrentar. E isso é lindo, porque é todo dia. A lei da gravidade é todo dia. Você ficar esperando ter vontade, não vai. Né? Porque a vontade é ficar em repouso. Pode ver que nós temos uma tendência dentro de nós de sempre buscar o mais fácil, o caminho mais curto, puder cortar uma fila, né? Se tiver numa rodovia, o trânsito parado, a tentação da gente querer encontrar, principalmente ir lá na frente encontrar o comando. Quem que não viveu essa experiência? Ai, meu Deus do céu. Então, aí é uma presença... O que o mal faz, o que nós chamamos, ou como você costuma chamar, o demônio, o diabo, o tentador, o encardido... ele busca sempre oferecer o mais fácil, o mais bonito. Eu costumo até dizer, você acha que o tentador vai te tentar com uma mulher feia? Com um homem feio? Não, ele vai te tentar com aquilo que te atrai. Né? A fraqueza, a fraqueza, né? Por isso as virtudes, não é, de estar ali todo dia alimentando ela. Todo dia. A virtude ela precisa ser desenvolvida. A pessoa fala, mas eu não tenho esse dom, esse talento. Nós nascemos com dons naturais, que a gente não precisa fazer nenhum esforço, a gente precisa só desenvolver. Agora, outro a gente busca conhecer e desenvolver, porque Deus nos fez completo, né? Fez completo no seu amor. Nós vamos encontrar lá no profeta Isaías que antes de nós existirmos, no ventre da mãe, nós já existimos no pensamento de Deus. Nós somos desejados, somos amados. Uma pessoa que reconhece que é amada, é bom, faz diferença. É feliz, não é rabugento, né? Mas é feliz por estar vivo. Não é? Por amanhecer e ter condições de viver. E aí você vai executando, vai fazendo os projetos. Igual eu vi um projeto pronto, né? Cidinha Ganzela, e agora a área de lazer. Nossa, que lindo! Que ali virão coisas bonitas aí para frente, questão de tempo. Então, Grace e a todos que nos acompanham, nós precisamos compreender que uma vocação, todos nós somos vocacionados. Ninguém pediu para nascer. Nós somos chamados à vida e chamado para dar certo, né? Certo. Então já está tudo bem. Está tudo já encaminhado. Já não tem problema. O que acontece quando a gente vai desconectando da fonte, né? Vai desconectando da fonte, que é o nosso Criador. Olha, seja qual o caminho que você utiliza para religar a Deus. As religiões são caminhos para nos religar a Deus. Seja qual for, é preciso nos religar à fonte. Sim, exato. E religando a fonte, por quê? Porque Ele que é o doador das virtudes, da fonte, a gente sempre vai estar naquela graça para o desenvolvimento, para desenvolver. E assim a gente compreender que até o último momento de vida, de respiro, a gente está desenvolvendo o quê? A essência da vocação, que é para servir o outro. É uma das dificuldades, Grace, tanto na vocação sacerdotal, na vocação familiar, matrimonial, todas as vocações, que primeiro eu quero
do que eu faço, eu me realizar, ser feliz, para depois realizar o outro. Não é isso. A essência da vocação é eu provocar alegria no outro. Mas é que é uma via de mão dupla, né? Quando eu dou alegria, eu recebo em transbordo essa alegria, essa experiência maravilhosa, né? É a tão conhecida, ou passar a ser conhecida, a ocitocina, né? É isso mesmo. Ocitocina, dopamina, é maravilhoso. Porque eu vejo essa experiência, uma delas, com os meus filhos, né? Os trigêmeos, eu gosto de... Porque às vezes as pessoas falam assim, mas por que você fala trigêmeos? Eu falo, porque esse é o melhor título que eu tive na vida, né? Além de todos os outros, pedagógicos e tal, mas... trigêmeos. Porque se eu falo meus filhos, ele fica... Mas ninguém sabe o que é trigêmeos. Quando eu falo, trigêmeos, eles são únicos, é de dentro do meu coração, né? Sim. É o melhor amor possível que pode ser. Então, quando você escuta, às vezes eles não precisam de muitas coisas, eles só precisam ser ouvidos. E aí forma aquela harmonia, aquela sensação bacana de abraço, de beijo, que você não precisa cobrar. O fato de você ter amado primeiro, você ensina a amar. Né? Então, aí você tem a via de mão, né? De retorno. É lindo essa vida, né? E o senhor deve ter muito aí, porque as tuas atividades gerando esperança para as pessoas, praticando a justiça. Olha, você me faz lembrar, dentro das virtudes, uma das virtudes é a caridade, né? Eu tive uma oportunidade, uma graça tão grande de estar como muitos, né, puderam estar presentes, na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, Que lindo. quando na praia de Copacabana, à noite, 3 milhões de pessoas ali ouvindo o Papa Francisco, e se passasse um mosquito, a gente ouvia um silêncio. É uma plenitude, né? Aí, aquela alegria, aquilo que a gente não sentia algo, é o céu. E ali eu falei, essa alegria eu preciso transmitir ela. E lá na praia de Copacabana, lá no meu coração, foi tomada a decisão. Nós vamos fazer um trabalho para os pobres em situação de rua. Vamos para um trabalho diferenciado. Porque levar comida na rua, a gente sempre vê. Eu falei, não, nós vamos trazê-los para o nosso ambiente aqui da comunidade, o salão de eventos, no domingo, para eles almoçarem conosco, a gente oferecer banho, oferecer corte de cabelo, roupa, a comida, a saúde, exame, aferição de pressão, fazer encaminhamentos para tratamentos terapêuticos no combate. Começou lá no salão, né? Isso, e nós caminhamos, nós só saímos do salão porque a intenção era trazer para a gente poder dar esse banho a dignidade, de dignidade, né? Depois chegou a pandemia, né? E aí? Que nós buscávamos verdade. com um ônibus fretado, né? O que fazer? E eu dizia para as lideranças, olha, quem vai levar a Covid para o povo de rua somos nós, que viajamos, que buscamos, né? Eles vão pegar através de nós, né? Tanto que o primeiro caso aqui na cidade foi de uma pessoa que veio da Europa, né? Então eu falei, não, o povo de rua não vai para lá para trazer, né? Eles vão receber. E passado 2 semanas, um grupo, sou muito grato, né, falou, não, nós vamos tomar os cuidados de máscara, como que agora não vão ter mais o banho, não vão, como que o banho é difícil quem oferece. O que nós fizemos? Fomos comprar um food truck, desmontar e montar chuveiros, e fomos para a rua, e assim, com todos os cuidados e o caminho para ser feito, um espaço, como o poder público foi permitindo. E agora é lindo lá, né? E nós já ultrapassamos 7.000 banhos oferecidos. Isso. 7.000 banhos oferecidos. Temos agora a lavanderia para ir, levamos a refeição, café da manhã, lanche, almoço, banho aos cães, aos cachorros. E parece simples, mas a pessoa libera, né, ocitocina, dopamina num banho, né? Não precisa de muita confusão. Sei. E olha, que a caridade, ou seja, o bem ele vai contagiando. Multiplicando. Nós, aí no processo do caminho, fomos construindo parcerias, né? Hoje tem o POP Rua Ajuda, uma parceria com o Poder Público, com a Justiça, e nós já inspiramos mais 2 cidades a iniciar essa experiência, que é Votuporanga, veio conhecer o nosso trabalho,
lá iniciou junto com o poder público, a comunidade. Hoje, o que faz lá nesse POP? Então, lá nós levamos os trabalhos que levamos todo final de semana, o banho para as pessoas, banho para os cães, lavanderia, lavamos as roupas, mais de 1.500 peças de roupas lavadas, oferecemos também a podologia, cuidado com as unhas, né? Corte de cabelo, barba, a loja, a roupa, produtos. É tudo ligado à dignidade, né? E também conseguimos agregar, levar o poupa-tempo para fazer documentos que estão na rua, às vezes boa parte não tem mais documento. A Caixa Econômica Federal, para esse POP Rua Ajudes, a Caixa conseguiu, a pedido nosso, dar um atendimento para idosos que estão endividados com seus empréstimos, que nós tivemos uma experiência de uma senhora que, diante de tantos empréstimos que foi fazendo e juros para pagar internações do filho, foi para a rua também. Olha, é uma realidade que a gente nem imagina, não é? Porque se não está nesse dia a dia, você não passa isso pela sua cabeça. Que pode ter mães, pais, não é? Que estão cuidando dos seus filhos com dependência química e estão nessa fragilidade, olha isso. Olha, é cada experiência, Cris. Citar duas dessas. Uma outra, a Miriam, de Rondonópolis, que estava aqui em situação de rua, vivendo a dependência química, soropositiva. Nossa. E aí fomos acolhendo e dando atenção. Conseguimos o contato da mãe dela, é uma evangélica lá de Rondonópolis. Um abraço, se ela estiver nos acompanhando. Mas não foi fácil. Internamos ela, saía, aquela luta. Mas no primeiro POP Rua Ajudes, nós conseguimos ter um novo encontro com ela e ela pediu que gostaria de retornar para a cidade dela, Rondonópolis. Ela tinha 3 filhos. Olha 3 isso. filhos, 43 anos. Nós conseguimos viabilizar um jeito de ela embarcar para Rondonópolis. Ficou lá 3 dias com a família, com os filhos e faleceu. Olha. Então, faleceu junto com a família. Ali. Então, que isso, lindo para nós, isso. isso é uma alegria. Esse é o presente assim, da gente poder ter sido um instrumento de Deus. Deus conseguiu passar através do caminho que ali providenciamos. Um outro fator, o próprio povo de rua trouxe para nós lá, carregado, eu via Jesus crucificado, alguém morrendo, que estava na situação de tuberculose, caía, e a gente fica pensando, uma sociedade que, na correria, ele ficava na calçada, não percebia essa situação, ou seja, conseguimos viabilizar, inclusive até difícil a internação, né? Mas aí, importante a justiça estar junto para sacramentar. E hoje essa pessoa está sendo tratada, né? Então, está sendo amada. E aquele pensamento, nessas situações de rua, não é fácil, né? É uma situação muito difícil, mas é um pensamento. Me ajude, que é lá de São Francisco de Assis, me ajude quando eu menos mereço, mas é quando eu mais preciso. Mais preciso. E o lindo disso é a gente entender que a única diferença que nós temos destas pessoas são as nossas escolhas, porque elas são exatamente iguais, características, não é? Possibilidades, escolhas, mas veja, temos a mesma composição química, o mesmo criador, então não tem ninguém melhor que ninguém, só existe estações diferentes, e aí a possibilidade de ajudar. E aí eu vou te contar um negócio. Esses dias que eu descobri isso, viu? Esses dias eu estou lá com a minha tia almoçando, cheguei, eu não sabia que ela ia estar lá na minha mãe. Tá lá a Amélia Chiacchio, e ela assim... do nada ela saiu assim, e o Padre Ernesto? Eu falei assim, da onde? A senhora conhece o Padre Ernesto? Tia, porque ela mora lá em Itália, São Carlos. Né? E aí eu falei assim, tia, da onde você conhece? Ah, quando? Porque ela teve um momento da minha vida que ela trabalhou comigo. Ela foi lá me ajudar a cuidar da casa, que eu não era muito experiente nesse negócio. Então, ela fazia comida, foi lá. E ela falou assim, você já ajudava, porque ele fazia as missas lá. Sim. E aí você ajudava as crianças, os negócios, era o Padre Ernesto. Falei, gente do céu, olha isso. Fazia. E ela era uma
representante para ajudar a praticar justiça, caridade, e nem sabia, mas eu achava bonito, porque ela falava assim, não, ele é muito empenhado, ele faz isso, e eu falava assim, não, então eu vou ajudar. E é isso que eu entendo que os seus projetos caminham, né, de uma forma, a sua liderança vai contagiando as pessoas, né? Assim como o desânimo pega, né? Ele pega. Se você ficar convivendo com gente pessimista, desanimada, azeda, mal-humorada, o risco é grande. Agora, o bem é muito mais gostoso, né? É A mais alegria é suave, mais né? suave. Né? Então, investir nas virtudes. Olha, Grace, fé. A fé é questão de visão. Uma pessoa sem fé, ela olha para um problema, ela vê assim o fim de linha, vê uma imensa dificuldade. Com a fé, você vai reconhecer aquela dificuldade, mas você vai colocar naquela dificuldade uma oportunidade. É uma oportunidade. Vai confiando, Vai né? confiando, Vai tendo não. alegria. O que essa dificuldade quer me dizer? E às vezes dizer algo muito forte para nós. Olha, isso é para você se centrar mais, ter mais os pés no chão. O pessimismo é que é castigo, né? E A dificuldade é um castigo. O que é que eu arrumei? E é um princípio da filosofia existencialista que dizia que os otimistas fazem da dificuldade uma oportunidade, e os pessimistas até Nas da oportunidade vê dificuldades. Né? Então, a esperança. Nós precisamos ser agentes de esperança. Né? Mas esperar, mas o mundo não tem mais jeito. Lógico que tem jeito. Você tem jeito, eu tenho jeito. Então, a esperança. Agora, a esperança também... Não é ficar de braço cruzado, né? Aquela esperança de esperançar. Deus vai fazer, né? Não, estou rezando, Deus vai fazer. Eu confio tanto em Deus, aí fica esperando. Aí vai ficar esperando aí para sempre, né? A esperança não de espera, a esperança de experienciar, de fazer o caminho. Eu acredito, eu confio em Deus, eu sei que de Deus só pode vir o bem, então eu vou fazer o caminho, porque então, eu confio. Confiando, né? Isso, então a fé, a esperança. Nós estamos agora aí com o projeto, né, já caminhando, a aquisição do sítio foi feita. É verdade, tem isso. Eu vejo nesse sítio fé, que vai ser um lugar de transformação de vidas, de almas. É porque tem o projeto com os acampamentos. Os acampamentos, porque os acampamentos é uma maravilha. Um dia você precisa fazer, né? Vai chegar a sua vez, né? Vai chegar a sua vez. Única, Todo mundo tinha que passar por um acampamento, Sim, né? O acampamento ele tem muito de coach, né? Tem a metodologia é toda estruturada nisso. Muito boa. Então, nesse investimento, onde vamos trabalhar? A fé, que passa por essa reflexão do primeiro anúncio, da experiência do amor de Deus, a primeira experiência em comunidade, também da esperança, porque lá vamos desenvolver uma comunidade terapêutica para o povo em situação de rua. Então, a esperança de restaurar vidas e juntos um projeto também de viveiros, principalmente de seringueiras. Hoje há uma demanda grande de busca de seringueiros para trabalhar na seringueira. E lá, a região onde adquirimos a propriedade, é seringueira em volta. Né? Que legal. E hoje, um seringueiro ele consegue tirar aí 5, 6 mil reais no mês. Né? E o senhor viu que está fazendo também de cacau, a região agora, lá de Mendonça, está fazendo um processo turístico porque estão plantando cacau na nossa região. Eu já trabalhei em lavoura de cacau. Olha lá isso. Lá em Tabapuã. Bom, vamos combinar. O que é que o senhor não trabalhou, Padre Ernesto? Eu não sei, viu, gente? Lá na Fazenda Pereira. Ele trabalha, hein? Quem é de lá sabe que lá havia uma bela lavoura de cacau. Era empreendedor que vendia as verduras com a Dona Arminda. Dona Arminda, um ano da Páscoa dela, foi sábado, né? A Dona Arminda... Mas ela gerou frutos excelentes, né? A família, os irmãos, boa. 2 padres numa mesma família. Ela tem um lugar lá. E a mamãe, ela tinha uma fala, como que fica? Olha, a educação que passa pela família, por uma mãe aberta à felicidade, à graça, ao amor, a um pai presente. Misericórdia, não tem como dar errado. Eu entendo assim,
por mais que tá moderno, né? A mãe precisa ser mãe. A mãe precisa amar e precisa ser mãe, entender que um momento da vida ela vai abrir mão para poder depois lá na frente ter esse respaldo, essa estrutura, porque esses frutos é você que vai. E o único serviço que a gente tem é amar. É, Mar. Amar, o que não é fácil, divide num monte de coisa. Eu vejo na Dona Arminda, hoje lá no Céu, está nos acompanhando, hein? Certeza, Dona Arminda, Ela muito tá lá antenada. no alto escalão. Se tem alguém que ela vai acompanhar, os filhos dela, né? E vai de perto, Exatamente. como a todos. E ela, algo que era muito marcante é a partilha, né? E eu sou muito assim, eu amo a dimensão da partilha, eu amo a experiência do dízimo, porque isso vem da Dona Arminda, eu vejo os frutos na vida dela, né? Há muitos cristãos que têm dificuldade para compreender, mas precisa compreender que há mais alegria em dar do que receber. A mamãe sempre nos ensinou a partilha. E quando éramos verdureiros, que íamos vender verdura na cidade, ao final das vendas, no final do dia, ela pedia, soma o que tem aí? Vamos devolver a 10ª parte. Que ia lá na casa paroquial, batia a palma, entregava ao Padre Pedro também na eternidade. E, quando chegava em casa, repartia, porque nós éramos atravessadores, que iam vender, mas tinha os produtores, uma cooperativa, né? Uma cooperativa. Repartia em partes iguais, e ela exigia que cada um vai devolver a sua 10ª parte. Olha, isso nos fazia a gente repartir. Ensinando a justiça de uma forma Justiça, simples, hein? né? Sim. Olha, de uma forma prática, objetiva. Isso nos fazia até repartir as roupas, porque a gente combinava, você vai usar aquela camisa tal dia? Não, eu posso usar. Então, olha, era uma... Então, a Dona Arminda, ela reflete... E não importa, né? Isso aqui é lindo a gente entender. Não importa os títulos, o grau de escolaridade, Sim. Importa o amor, importa a efetividade na ação. Sim, porque o amor a Deus é o amor com que nós amamos as pessoas, né? O amor, como diz São Paulo, naquele hino à caridade, o amor tudo compreende, o amor não se ensoberbece. 1 Coríntios 13, vale a pena no empreendedorismo, em buscar a essência, buscar que a caridade, o amor, ela vai gerando oportunidades. E você sempre estará com os olhos brilhantes de buscar novos caminhos, abre a sua visão. O bem abre a visão, né? O mal... Ele vai deixando míope, é verdade, vai deixando fechado. Né? Vai nos fechando. Próximo domingo, né? Jesus vai trabalhar em preparação para a Páscoa, a abertura da visão, um cego de nascença, né? Que veio de uma família fechada, travada, e foi um fruto dele. E uma sociedade que nem percebia a cegueira dele, muito menos abria os olhos dele. Mas Jesus é aquele que veio, abriu os olhos dele, deu a visão, tocou nele, o toque do amor. E o povo não acreditava que ele... você não foi cego, não, né? Como que você está enxergando agora? Quem que te curou? O cego nem sabia. Falou, foi o... Porque eles diziam, não, porque um pecador não pode te curar. Ele falou, se ele é pecador, não sei, eu sei que era cego, eu estou enxergando. Eu não quero nem saber, eu tenho essa realidade. E quando a gente olha, por isso que Jesus ele é o maior líder do planeta, né? Então, quando pega a gente vai estudar liderança. É lindo entender, porque às vezes as pessoas ficam presas muito em um contexto religioso, de conceitos. Sim. E Jesus, ele olha e ele mostra a nossa humanidade. E o processo teologal é muito mais profundo, é uma espiritualidade que só você fazendo a experiência você vai conseguir. E também eu penso assim, não dá para a gente definir Deus. Nós temos Jesus que traz essa liderança e os métodos, porque é muito humano quando a gente define, né? E o que eu acho lindo, principalmente nas homilias, é essa abertura que o senhor mostra e que foi um dos itens, né, de estar vindo e ficando, exatamente nisso.
É possível, mas você tem que caminhar. Tem que Você caminhar. tem que ter força para caminhar. E quem vai te restabelecer a fortaleza? É Ele. É Ele. E na questão do caminho, é algo que nós, às vezes, não gostamos ou não experimentamos, é sair da nossa zona de conforto. Cada um de nós tem uma nossa zona de conforto, tem medo de se arriscar. Jesus traz uma parábola onde ele distribui os talentos para cada um, e aquele que ganhou 5, multiplicou mais 5, o outro ganhou 2, mais 2, e o que ganhou 1 ficou com medo, enterrou, ficou naquela zona de conforto. Melhor não me arriscar, vou guardar aqui, a hora que chegar quem me emprestou, eu devolvo o mesmo. Então, Jesus diz assim que, pelo menos tivesse colocado no banco, para render um pouco, alguma coisa. Ou seja, a nossa vida precisa produzir o bem, produzir oportunidade para as pessoas, né? E não ter medo de errar, não é? Sim. Porque o medo paralisa. Né? Medo paralisa. E quando a gente olha o maior líder do planeta, a gente observa, ele não tinha medo de nada. E interessante, quando alguém tem alguma dificuldade com a questão de fé, mas eu quero viver a felicidade de outras maneiras, é preciso olhar para Jesus, mesmo sem fé, e reconhecer alguém que veio sendo Deus, mas se fez humano. Então, vamos olhar para a humanidade das pessoas, de Jesus, a relação com as pessoas. Jesus se tornou tão de Deus porque ele foi o mais humano na Terra. Ele passou por todas as provações para dar a deixa para a gente, né? Inclusive a morte. Inclusive a morte. Como nós podemos compreender um Deus que morre? E da forma mais catastrófica, né? Que a gente... sofrida. Ele não utilizou o poder divino dele a seu próprio benefício. Ele poderia ali utilizar, mas não. Ele veio para assumir a nossa humanidade e nos amar e abraçar em cada uma dessas experiências que a gente passa ou poderá passar, né? Então, nessa humanidade de Jesus, nós precisamos também aprender o quê? Desenvolver nossas habilidades. E tem coisas que, olha, Jesus ficou 30 anos na escola, na formação de José e Maria. Ele ficou lá, né, na estrutura. Agora, me conta mais sobre esse sítio, sobre esses projetos, porque eu sei, cada hora é um dinamismo, né? Porque teve uma igreja, construiu uma igreja, a comunidade ajudou a construção da igreja lá no São João Paulo II, e aí termina um projeto dinâmico e já começa outro, né? E esse projeto, onde o senhor tira tanta inspiração? Então, sabe, igreja, vai brotando de uma alegria, né? De você criar portas, criar caminhos, isso vai borbulhando no coração. Então, já quando estavam com o projeto em desenvolvimento da construção da igreja, São João Paulo II, em plena pandemia. É verdade. E é o milagre da partilha. Não teve assim alguém que veio, vou doar uma fortuna, vou doar aí foi 50, de grão em grão, doar, né? 50 mil, doar 100 mil. Não, foi partilha. Aquele carnezinho de R$50 por mês, em 30 vezes, vai chegar a 1.500. Outros que doaram à vista, os 1.500. Foi essa soma. E chegar ao ponto de investir lá 2,5 milhões. Era algo impensável, mas é só fazer o caminho que Deus faz o impossível, né? Isso, até a gente olha para trás e fala, é Deus quem fez. Exato, Deus quem fez. Né? E aí, olhar algo diante dessa ferramenta que surge dos acampamentos, pensar assim, criar um espaço, a paróquia tomando a frente para outras paróquias. Que o meu desejo é que todas as comunidades possam ter essa experiência. Então, vamos nós fazermos uma experiência para gerar essa alegria, essa esperança para as pessoas quererem fazer esse caminho, né? Então, e precisa ser um projeto que tenha sustentabilidade na caridade, na fé, na esperança e em gerar assim, oportunidade, empreendedorismo. Então, eu vejo lá também um caminho para viveiros, porque você vai profissionalizar pessoas para formar viveiros. Hoje, viveiro de seringueira está em alta, formar seringueiros para sair dali, somente esses que a gente conseguir levar lá para deixar o mundo químico, das dependências químicas, ele sair com uma atividade.
E uma dignidade, né? Ele vai ter, porque Sim. toda pessoa que tem uma atividade, ela ocupa o tempo de uma forma saudável. Perfeito. Né? A pessoa que ela vai enxergando que ela está sendo restaurada, pensada, há uma preocupação com ela, inclusive, de levar ela a ter o seu desenvolvimento, a sua alta sustentabilidade, ela vai se encorajando. Né? Agora, é um trabalho que precisa... Vai fazer o caminho e Deus vai fazer o impossível. Dessa paciência, e você não apostar o sucesso no resultado, mas apostar o sucesso em fazer o caminho. Não ficar lá focando o que quer conquistar, né? Sim. Tem os objetivos, define as metas, mas vai vivendo a alegria do caminho, né? Eu acho que é isso que te traz esse ânimo todos os dias. Perfeito. É a alegria no caminho, não é? Viver só por hoje, né? Só por hoje eu vou fazer, só por hoje eu vou conservar a alegria, só por hoje eu vou compreender as pessoas, ouvir as pessoas. E o amanhã, para que preocupar com o amanhã? Nós somos feitos para um tempo. A gente, quando se divide, é que dá errado. Nós temos o passado, o presente, o futuro e o tempo de Deus. Né? Nós fomos preparados para um tempo, que é o presente, é o agora. Só temos o agora, Só né? agora. Até porque tudo que a gente pensa assim, daqui a pouco eu planejo, mas se eu vou fazer, aí eu já Pode não ver sei. que pessoas com tendência depressiva são muito presas ao passado e não conseguem viver o presente. Ou os ansiosos são preocupados com o futuro, o que vai ser. E nós temos o tempo nosso e, no presente, a gente compreender também o tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo, graças a Deus. Graças a Deus, porque senão seria um hecatombe, né? Não ia dar certo. Mas tem hora que a gente nem... E o que eu acho legal, quando as pessoas falam, mas precisa preparar. Não, nós já somos perfeitos. Fomos feitos para dar certo. A questão não é Deus preparando a gente, a questão é nós termos a consciência do que nós somos capazes de fazer. Então, é o nosso tempo de preparo, né? Esse tempo, se demora mais ou demora menos, é o nosso tempo de consciência, que às vezes a gente demora, né? Para olhar as escolhas, né? Para entender. Mas, nessa sua jornada, como que é trabalhar 16 das 24 horas? Olha, hoje atendendo uma moça, né? Ela disse, olha, descansou. Deve ser quase 20 horas, né? 16 é... Aí eu disse para ela, falou, olha, essa noite, e eu quando percebi que estava fazendo os encaminhamentos, era 2 horas da manhã. Aí eu falei, vou deitar, porque às 5 tem que levantar. Porque às 5 acorda, né? Então tava suave, né? Mas que bom, né? A gente saber que a vida é o maior presente que Deus nos deu. Já dizia São João Bosco, a vida é o maior presente que Deus nos deu. No que nós transformamos esse presente, é o nosso presente a Ele. E desses presentes, quantas pastorais o senhor toma conta? Nós, aqui na comunidade, nós vamos completar agora em abril, com a implantação do Caminho, que é um neocatecumenato, 52 experiências. Olha que funcionam. Isso. E como é que é administrar tudo isso? Então, é uma correria, aquela correria gostosa, né? Onde você tem que... um segredo também é delegar. Delegar não significa você se ausentar. Não é deixar acontecer, né? Isso, não. Você confiar em quem você está delegando, mas essa pessoa precisa te remeter sempre, a todo momento, a como que está sendo conduzido. Então, saber repartir, delegar, isso favorece bastante o caminho, né? Então, nós estamos aí com 52 pastorais, uma comunidade com 25 funcionários, e estamos olhando a ampliação da evangelização com o sítio, a ampliação da evangelização com o auditório, pensando também na inclusão com os elevadores para... É sempre muito à frente, isso, né? Um prédio... Energia solar. Energia solar, estúdio, um prédio próprio à farmácia, porque nesse prédio próprio para a farmácia nós estamos tentando uma parceria com uma faculdade aqui da cidade, para eles nos fornecer os estudantes e a farmácia funcionar então em tem horário. A parceria para ajudar até nos estágios. Nos estágios, e os estágios
serem oficializados como um atendimento mesmo E farmacêutico. o podcast também pode ser alugado, né? O espaço. Ótimo, está aqui aberto, podem entrar em contato conosco. Esse estúdio está aqui para serviço, estamos fazendo aí investimento para melhorar ainda a acolhida, mas está aqui para ser uma ferramenta para os seus negócios. E é excelente, não é? Tudo preparado, muito bacana mesmo, muito estruturado. Uma benção. E essa vértice, eu quero que o senhor me responda assim, ó, de bate-pronto. O que te faz feliz? Fazer as pessoas felizes. É excelente, né? Porque aí é uma troca, né? É maravilhoso. Não dá errado. É uma receita que está validada. Eu tomo a decisão dentro de mim. Hoje a minha felicidade está em gerar felicidade. Não tem erro, né? Mesmo quando a gente não consegue o resultado, mas você volta feliz porque a sua intenção era gerar felicidade, era acertar. De repente você exagera, mas a intenção era gerar. E eu acho bacana quando a gente olha e encontra as pessoas e não existe o que a gente percebe, né, nessa linha da sua atuação, da tua vida, né, de viver. É muito espontâneo e não tem assim seletividade. É do A ao Z, não é? E todo mundo está ali sendo amparado, acolhido, isso é maravilhoso. É uma delícia. Né? E se colocar, para uma mensagem assim, para colocar no seu, se fosse uma frase para definir a sua vida e no seu epitáfio, né? Como é que ficaria ali? Para as pessoas que vão vir depois da sua vida, para saber quem foi o Padre Ernesto. Olha, interessante, né? Podemos até aí definir uma frase para colocar um dia lá no meu jazido. Isso, né? é o seu epitáfio. Isso, Já vamos então, deixar. Aqui alguém feliz que fez pessoas felizes. Olha que lindo, né? Gente, olha, a gente fala isso, mas não é porque... É que é uma realidade, ele faz isso todo dia. Quando chegar no final do mês, a gente já sabe a frase. Ele fala assim, olha, estamos aqui no último dia, 30 dias a menos. 30 dias olha, a menos, essa frase pega na alma da gente, assim, ó, e dá uma mexida. E como diz a palavra, né? A vida é como a flor que de manhã se abre e à tarde se fecha, né? E eu acredito na vida, eu não acredito na morte. Né? Então, isso mesmo. Nós fomos feitos para a vida, para viver. E haverá algum momento que nós vamos nascer para sempre, que é o dia da nossa morte aqui, morrer para esse mundo, mas nascer eternamente. Eu fico imaginando o céu, né? Nossa, deve ser bom demais. Deve ser muito bom. Olha, deve ser bom. Chegar lá e encontrar Nossa Senhora, São José, pensou? Jesus, o Pai, o Espírito Santo, São Francisco de Assis, Santa Teresa de Calcutá, nossa, Dona Arminda, São João, barbaridade. Já pensou? Santa Clara, Santo Agostinho, nossa, que delícia. São João Paulo II. São João Paulo II. Né? Ele vai chegar lá e vai falar assim, Ernesto. Que bom, vamos tomar aqui um vinho. Vamos tomar um vinho. O melhor é que vai ter pão e vinho, né? Sim. Tudo bem que a gente não vai ter que se preocupar mais com o carboidrato. Não vai ter mais essa preocupação, vamos ganhar corpos como se fosse anjos, diz a palavra. Né? Uma que remoça, né? Vai ficar bem bonito, todo mundo vai ter esse problema e não vai ter mais problema com carboidrato. É verdade. Muito bem. E uma mensagem que o senhor deixa para os nossos ouvintes aqui, uma partilha para eles poderem viver de verdade, não é? Além de tomar um café para dar um ânimo. Isso. Esse nosso encontro, Café com Grace Kelly, é um fortalecimento. E o fortalecimento passa pelas virtudes. A gente precisa estar ligado à fonte. Para mim, como gente humana, filho de Deus, cristão, olho para Jesus, sinto-me atraído. E como cristão, escolhi para me religar a Cristo, a Igreja Católica, Apostólica Romana, e me sinto dentro dessa igreja, dentro dessa comunidade, chamado ao sacerdócio. Diante desse conjunto, eu busco desenvolver
uma intimidade com a fonte, que passa pela palavra, pelo amor de Deus, para desenvolver as virtudes. Trabalhe as virtudes. Por onde que a salvação vai entrar na sua vida? Pela sua maior qualidade. Pergunto para você, você vai ter dificuldade, qual é a sua maior qualidade? Fala para alguém, assuma essa sua maior qualidade. É por aí que as coisas vão reinar. Assim também, como o mal vai entrar por onde? Pela nossa maior fraqueza. Sim. Então é preciso colocar um guarda ali, contratar um 24 horas. O sentinela que vai estar ali, né? E isso, a comunhão diária é um sentinela, viu? Porque tem dia que você fala assim, hoje... Não, você só vai por Jesus. É só por Deus. E aí, a hora que chega lá, ele faz, pronto, tá resolvido e ainda te dá vários alertas e você sai de lá esperto. É verdade, que bom. Agradecer, que bom estar aqui nesse programa, nesse podcast com Café com Grace Kelly. Me coloca assim à disposição. Vamos ter, né, as perguntas. Quem quiser, para a gente ter assuntos aqui e conhecer mais sobre as virtudes do Padre Ernesto, esse momento maravilhoso, e a gente busca exatamente isso, né? Essa conversa leve, essa conversa dinâmica que traz uma reflexão, não é? O que você quer para a sua vida? Como você vai fazer para ser feliz? O que você busca para viver essa existência da melhor forma possível e não parar nos desafios, nos obstáculos? Porque é fácil a gente parar, né? Mas a gente tem pessoas aqui mostrando que é possível não parar. E que a vida é muito mais saborosa quando a gente não para. É verdade. Não é? Caminha por aí. Aqui, ele é um exemplo. Se aqui é uma pessoa sem parada, pode olhar para o Padre Ernesto. Muito obrigada a todos por estar aqui com a gente. E nos encontramos no próximo café.